Olá, gente, que Deus abençoe a todos vocês. Eu quero aqui trazer aqui uma informação, uma notícia sobre as redes sociais. Eu sei que a maioria do povo evangélico utilizam as redes sociais. E eu quero compartilhar com vocês aqui um estudo recente feito nos Estados Unidos, revelou que a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos acreditam que o uso das redes sociais é mais prejudicial do que benéfico para sua fé. Embora eles continuam usando essas plataformas, esse estudo mostra, essa pesquisa, que o uso das redes sociais faz mais, prejudica mais do que ajuda as pessoas evangélicas concernente à sua fé. Então, mas mesmo assim, eles continuam usando as redes sociais. Então você vai ver aqui sobre o que você acha desse estudo. Por quê? Porque apesar deles acharem que as redes sociais é mais prejudicial do que benéfico para a fé deles, eles continuam utilizando essas plataformas. E a pesquisa, ela diz que ela foi realizada com 1.039 protestantes evangélicos no início deste ano. E agora você vai ver sobre as redes sociais, sobre o que eles falaram sobre elas. Então o Facebook, presta atenção, lidera como a rede social mais usada pelos evangélicos, com 81% dos entrevistados relatando o seu uso. Então você vê que 81% dos evangélicos nos Estados Unidos usam o Facebook. Eles têm essa plataforma e eles usam o Facebook. 81% dos entrevistados. Em seguida aparece o YouTube. 71% dos evangélicos dos Estados Unidos usam o YouTube. O Instagram, 45%. O TikTok, 35%. E o Pinterest, 28%. Então você vai vendo aqui que o Facebook lidera com 81% dos entrevistados usam o Facebook nos Estados Unidos. E eu creio que no Brasil também não é diferente. O Facebook, é difícil uma pessoa que não tem o Facebook. É muito difícil uma pessoa que não tem. E cerca de 54% dos entrevistados afirmaram que, mesmo considerando as redes sociais prejudiciais, continuam a utilizá-las. Vai vendo, hein? O principal motivo apontado para considerar essas plataformas nocivas é que elas estão carregadas de conteúdo perigoso, prejudicial e mundano. Uma preocupação citada por 34% dos participantes. Outros 29% consideram as redes sociais
em geral. Outros 29% consideram as redes prejudiciais em geral, não apenas para os cristãos. Quer dizer, eles acham que é prejudicial para toda a população. Então, esses 29% dos entrevistados, eles dizem que as redes sociais é prejudicial não somente para os cristãos, mas para toda a população. Além disso, 15% mencionaram que as redes sociais podem influenciar negativamente a fé, enquanto outros citaram doutrinas falsas, desinformação sobre o cristianismo e casos de assédio contra cristãos. Então você vê que 15% dos entrevistados, eles disseram que as redes sociais, elas podem influenciar negativamente a fé. Quer dizer, elas podem levar as pessoas a se enfraquecer na fé, e enquanto outros citaram doutrinas falsas. Quer dizer, que as redes sociais têm muitas doutrinas falsas, falsos ensinamentos, doutrinas antibíblicas, torcendo a palavra de Deus e por aí vai. E também assédio contra cristãos. Apesar das críticas, 42% dos evangélicos consideram as redes sociais mais benéficas do que prejudiciais. Então você vê que, por outro lado, apesar de haver muitas críticas, 42% dos evangélicos acham que as redes sociais, elas são mais benéficas do que prejudiciais. Elas trazem mais benefícios do que prejuízos para a vida espiritual dos cristãos. Entre os motivos positivos, 47% destacaram a possibilidade de usá-las para evangelização. Outros 18% apontaram a facilidade de acesso a conteúdos cristãos, enquanto alguns ressaltaram a criação de comunidades online. Então você vê que as redes sociais, elas também podem trazer benefícios para os cristãos, os evangélicos. Tem muitas pessoas que eles sabem utilizar as redes sociais. Tem muitas pessoas que eles fogem, vamos dizer assim, de conteúdos que vão prejudicar a sua fé. Eles fogem de conteúdos que não vai trazer nenhum benefício para a sua fé. Por exemplo, se você se depara na internet com um vídeo, alguém falando, criticando a igreja, falando mal dos pastores, e então você vê que se você ficar assistindo esses conteúdos, provavelmente você vai ter a sua fé prejudicada. Mas se você pegar coisas, conteúdos, mensagens edificantes, se você souber escolher aquilo que você está assistindo, então para 42% desses evangélicos entrevistados, eles consideram que as redes sociais, elas são mais benéficas do que prejudiciais. Então, se você souber separar as coisas, as redes sociais, elas não vão prejudicar a sua fé.
É o que diz 40% dos evangélicos entrevistados. E outros 18% apontaram a facilidade de acesso a conteúdos cristãos, enquanto alguns ressaltaram a criação de comunidades online. Os pesquisadores do estudo compararam as redes sociais a ferramentas que podem ser tanto benéficas quanto prejudiciais, dependendo do uso. Então aqui você vê que esses pesquisadores, eles compararam certo, que as redes sociais, elas tanto podem trazer benefícios como prejuízos para a vida espiritual dos cristãos, dependendo do uso. Quer dizer, cada um deve saber usar as redes sociais. Se você tem as redes sociais, Facebook, YouTube, TikTok e WhatsApp, você deve saber como usar essas redes sociais. É o que diz aqui os pesquisadores do estudo aqui na pesquisa que nós estamos vendo. O estudo também apontou que estão entre os usuários mais frequentes de redes sociais. O estudo também apontou que adolescentes nos Estados Unidos estão entre os usuários mais frequentes das redes sociais. Então você vê que os adolescentes, eles lideram as redes sociais nos Estados Unidos. E segundo uma pesquisa realizada entre setembro e outubro deste ano, quer dizer, o ano que acabou agora, né, 2024, 90% dos adolescentes usam o YouTube. Presta atenção, hein? 90% dos adolescentes evangélicos usam o YouTube, essa plataforma. Seguido pelo TikTok, 63% dos adolescentes usam o TikTok. O Instagram, 61%. E Snapchat, 55%. Entre eles, 15% relataram usar o YouTube de forma quase constante, enquanto 16% disseram o mesmo sobre o TikTok. Vai vendo, hein? Para os pesquisadores, os desafios apresentados pelas redes sociais também representam oportunidades. Eles acreditam que líderes religiosos podem orientar os seus congregados para um uso mais consciente dessas plataformas, com orientação intencional de líderes da igreja e um espírito de discernimento. As redes sociais podem se tornar uma ferramenta poderosa para espalhar o evangelho, construir comunidades e encorajar outros fiéis. Concluíram. Então, você vê que esses pesquisadores, para eles, os desafios apresentados, pelas redes sociais também apresentam oportunidades. Quer dizer, as redes sociais hoje, elas também se tornaram um veículo, um meio muito poderoso de evangelização. É uma pena que muitas pessoas que até se dizem cristãos evangélicos, eles usam
as redes sociais para poder, de uma maneira que não traz nenhum proveito para os evangélicos. Muitos fazem canais no YouTube, muitos vão para o Facebook, TikTok, Instagram, para poder criticar as igrejas, falar mal dos pastores. E isso daí acaba o quê? Acaba, como que eu vou dizer assim, prejudicando a vida espiritual de muita gente. Você sabia que muita gente se desviaram do evangelho, se enfraqueceram na fé por causa das redes sociais? Muitas pessoas se tornaram apostatas, muitas pessoas se tornaram incrédulas, por causa de não saber utilizar as redes sociais ou usar as redes sociais. Por exemplo, se você se depara com um canal na internet que ele só sabe ficar criticando as igrejas, falando mal dos pastores, um conselho que eu dou a você é você não se inscrever nesses canais. Um conselho que eu dou a você é você não compartilhar esses conteúdos. Por quê? Porque você vai prejudicar a vida espiritual de muita gente. Tem muitas pessoas que saíram da igreja, se desviaram por ficar somente assistindo esses vídeos, esses canais que ficam combatendo, que ficam criticando a obra de Deus. Então, um conselho que eu dou a todos vocês é vocês, além de não assistirem esses canais, esses conteúdos, vocês que são inscritos nesses canais, vocês devem também cancelar as suas inscrições. Por quê? Porque não vai te trazer nenhum benefício. Não vai te trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você corre um risco muito grande de se apostatar da fé, de se desviar do evangelho, e depois que você estiver caído, fracassado, derrotado, aí você vai querer voltar novamente para a igreja e talvez não vai conseguir. Então os líderes religiosos, eles podem orientar os seus congregados para um uso mais consciente dessas plataformas. Quer dizer, orientar. Os líderes, eles podem orientar os seus membros, abrir os olhos deles para que eles não venham cair nessas plataformas que não traz nenhum benefício. Com orientação intencional de líderes da igreja e um espírito de discernimento, as redes sociais podem se tornar uma ferramenta poderosa para espalhar o evangelho. Então vamos usar as plataformas, vamos usar as redes sociais, vamos saber usar. Nós que somos, que temos os nossos canais na internet, nós que estamos aqui diante dessa tela, falando do amor de Deus, vamos usar cada vez mais. Vamos usar as redes sociais, vamos usar essas ferramentas disponíveis para nós espalhar o evangelho. Então essas ferramentas, essas redes sociais podem se tornar uma ferramenta poderosa para espalhar o evangelho, construir comunidades e encorajar outros fiéis. Isso foi concluído pelos pesquisadores. Então aí está essa pesquisa, onde falou que a maioria dos evangélicos nos Estados Unidos considera redes sociais
prejudiciais à fé, mas seguem utilizando as redes sociais. Dê aí a sua opinião, o que você acha, se você concorda, se você não concorda. E também não esqueça também de se inscrever no meu canal, se inscreva aí no meu canal e deixa também o seu like, tá bom? E que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo.